Fala, gurizada, mais uma aula do JS antes de digital e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os objetos. Os objetos, coisa muito maluca porque eles são um jeito diferente da gente conseguir pensar no nosso código, tipo, da gente conseguir pensar em como a gente trabalha com programação, porque o objeto, ele é literalmente a gente começar a pensar no nosso código com estruturas do mundo real. Como assim? Vou usar agora o clássico exemplo da orientação a objeto. Digamos que a gente tem, por exemplo, a nossa casa. Tem aqui a nossa casa, minha casa aqui vai ter um telhado, tem uma porta, vai ter algumas janelas. Galera, não reparem muito nas minhas habilidades incríveis artísticas, tá? E ela vai ter aqui uma corzinha, eu vou pintar aqui ela de azul. Telhado eu vou pintar de vermelho. Isso aqui a casa parece o Papai Smurf, né? Beleza. Não, peraí, que isso ficou horroroso. A porta agora é preta. Tá, beleza. Ainda tá horrível, mas tudo bem. Pensemos assim. Aqui na nossa casa, a gente consegue visualizar várias propriedades. Como assim? Por exemplo, a gente consegue ver que a casa ela tem uma altura, ela vai ter uma largura, ela vai ter uma cor aqui. Ela pode ou não ter uma laje, né, aqui no telhado dela, no caso ela não tem. E também ela tem uma lista de janelas, ela tem várias janelas. Então a gente consegue visualizar isso tudo aqui como dados. E isso é pensar em objetos, né? Basicamente a gente pegar estruturas do mundo real e conseguir pensar em como a gente mapearia elas com código. E a gente utiliza uma estrutura para conseguir encapsular várias dessas propriedades, todas essas propriedades na verdade, em um único ponto. Por exemplo, partindo agora do exemplo do marca digital, vamos usar o exemplo do nosso lead. A gente tem aqui o nosso lead, eu vou fazer aqui um desenho muito bonito do nosso lead. Olha a cabeça que linda, muito bem circular. Temos aqui o nosso lead e no nosso lead a gente também consegue pegar algumas informações dele. Por exemplo, o nome, a idade, o e-mail, o CPF, caso ele venha de alguma estrutura que manda CPF, né? O nome, idade, e-mail, o telefone, né? Então são dados muito importantes em que ao invés da gente estar fazendo aquele esquema de listas ligadas, a gente consegue estar transformando em um único ponto, que é aqui o nosso lead. Mas Manuel, como assim? Como é que a gente vai conseguir juntar todas essas informações em um único bloco de código? Aí é que entram os objetos. Vamos lá. Então já vamos aqui abrir o nosso VS Code, né? Tô com ele aqui aberto, vou abrir aqui também o navegador. Tô aqui com o nosso VS Code aberto e a gente já vai fazer o nosso ritual, vai criar aqui a aula 4, né? A aula 4. A gente vai criar o index.html e o index.js, index.html e o index.js. Então aqui no meu index.html vou já rodar o comando html 2.5, mudar o title aqui desse html 2.5 para aula 4 e importar o meu script usando script src.index.js. Vou abrir aqui a aula 4. Perfeito, já estou aqui com a nossa estrutura aberta. Isso aqui a gente já aprendeu e já está careca de fazer. Mas a gente vai fazer todas as aulas para ajudar a assimilar. Perfeito? Vamos lá, como é que a gente consegue definir objetos? No JavaScript, para a gente utilizar objetos, a gente utiliza as chaves. Então tudo que ficar dentro dessas chaves vai ser direto assim, a gente transforma em objeto. E eu vou transformar ela numa constante agora. Vamos criar aqui, por exemplo, um const pessoa, onde a gente vai colocar um objeto contendo todos os dados dessa pessoa. Por exemplo, para eu conseguir criar uma propriedade dentro do objeto, ou seja, uma nova variável que está encapsulada dentro daquele objeto, a gente vai utilizar simplesmente o nome da propriedade, né? Por exemplo, aqui eu tenho o meu nome, né? Digamos que a pessoa ela vai ter um nome, e aí, para poder atribuir um valor para essa chave, eu coloco aqui 2 pontos, e aí simplesmente o meu valor. Nome, Manuel, e aí para adicionar uma nova propriedade, eu separo por vírgula. Então aqui, vírgula. Idade, 19. Ocupação, né, para a gente saber qual é o cargo dele. Ocupação. CEO. Telefone. Vamos colocar aqui 82 99 99 99 99 9. Né? Para ter aqui o telefone perfeitinho. E-mail. manuel@lisbon.com.br, beleza? E por último, eu acho que não está faltando nada. A minha UF, né, meu local de origem. Vou dizer que eu sou de Alagoas. Então aqui eu tenho tudo encapsulado da pessoa Manuel em um único ponto. Olha que maneiro, pessoal. No último exemplo, a gente teve que, por exemplo, para associar um e-mail a um telefone, a gente teve, por exemplo, que fazer um esquema de listas ligadas e usar o índice para associar. Mas nesse caso, a gente não precisa, porque o próprio objeto já encapsula isso tudo. Por exemplo, se eu quero acessar o telefone da constante pessoa, eu simplesmente uso o comando pessoa.telefone. E assim eu acesso o telefone da pessoa X. Se eu quero acessar o e-mail,
pessoa.email, e assim por diante. Cada propriedade eu consigo acessar pelo ponto. Então, por exemplo, se eu desse um console.log nesse objeto inteiro, console.log pessoa, opa, pessoa, olha só que legal, ele mostra aqui todos os dados direto. Mas se eu printar só uma propriedade, tipo pessoa.nome, ele mostraria aqui só Manuel. E se eu colocasse pessoa só ponto idade, ele mostraria só a idade 19, né? Então eu consigo trafegar todas as minhas informações em um único ponto de forma muito simples. Por exemplo, digamos que eu vou criar agora uma outra constante de uma outra pessoa. Então eu vou criar uma segunda pessoa, conste outra pessoa, que vai receber um objeto. Vamos criar aqui o Antônio, nome, né? Antônio, né? Aqui, idade 21, ocupação COO, telefone, né? Vou colocar aqui o DDD dele 11, né? 9999-99999, perfeito? E-mail, antonio@lisbon.com.br, o F de origem, São Paulo. E olha só, eu agora quero ver os dados do Antônio. Então eu posso simplesmente utilizar o objeto do Antônio totalmente separado. Então, por exemplo, eu quero ver o nome do Manuel e o nome do Antônio separado. Então eu daria aqui um console.log pessoa, né, que é a constante em que estão os dados de Manuel, né, ponto nome, e aí outra pessoa, que é a constante que estão com os dados de Antônio, ponto nome, e olha só, eu tenho aqui Manuel e Antônio totalmente separados, né? Por exemplo, eu vou usar aquela funcionalidade do console.log em que eu posso passar mais de uma variável para poder ver, por exemplo, o nome e o telefone do Manuel. Então, pessoa.telefone, tudo na mesma linha, e aqui no Antônio, outra pessoa.telefone. E olha só, ele já me dá aqui Manuel e o telefone do Manuel. Olha só que legal. Para ficar mais interativo, eu vou colocar assim, né? Eu vou concatenar aqui no começo do nome, tipo nome, dois pontos, pessoa.nome, e aqui no início do telefone, telefone, dois pontos, mais, né? E aqui o telefone. Pessoal, nome Manuel, telefone, tudo bonitinho. Né? Vamos fazer a mesma coisa aqui com o Antônio. Né? Nome, aqui, telefone, aqui também. Show de bola. Já tem aqui todos os nossos dados. Nome, Manuel, telefone 8299999999. Nome, Antônio, telefone 11 e o mesmo número. Então, a gente consegue ter as informações encapsuladas e mais bem utilizáveis. Só que a gente está aqui com dois elementos. E se a gente criasse uma lista para tratar esses dois de forma dinâmica? Eu consigo ter listas de objetos. Por exemplo, eu vou criar aqui um const lista de contatos. E aqui eu poderia criar uma lista, como a gente já aprendeu, utilizando colchetes, contendo pessoa, né, que é o Manuel, e outra pessoa, que é o Antônio. E se eu, por exemplo, simplesmente fizesse aqui o meu console.log, lista de contatos, mostrando aqui os dois objetos, ele vai criar aqui uma lista com os meus dois objetos dentro, onde eu consigo utilizá-los para fazer o que eu quiser. Então, por exemplo, vamos agora fazer aquele mesmo exemplo da aula 3, sendo que dessa vez sem lista ligada, né? A gente vai fazer utilizando os objetos. Então, a gente tem aqui o nosso const, né, com a lista de pessoas, né? A gente vai fazer agora um for para cada elemento da lista ele fazer uma operação. Então aqui a gente vai ter o for, né? Let por exemplo, eu consigo gerar for dinâmicos com VS Code, né? Se eu usar aqui eu escrever for e clicar aqui, ó, ele gera o meu for loop, né? Ele já gera automaticamente. Porém, eu quero gerar na mão para a gente já assimilar. Então aqui for let i é igual a 0 e é menor que lista de contatos.length e mais, né? E aqui eu vou dar um const pessoa atual recebe lista de contatos na posição i, né? Isso aqui o VS Code conseguiria gerar pra gente, né? Por exemplo, se eu desse um for e desse um tab, olha só, ele manda primeiro eu dizer o nome da minha variável de índice, né? Que no caso eu gosto de usar i,
Aí ele manda eu dizer qual é o array que a gente está usando, que no caso é o lista de contatos, e o nome do meu elemento, que é o pessoa atual. Então eu consegui gerar essa mesma lista, esse mesmo for aqui, sendo que usando essa funcionalidade do VS Code, que é o snippet, né? Que é basicamente um short command, um comando rápido, que a gente tem ali na nossa lista de comandos, né? Igualzinho o HTML 2.5, né? E ele gera já o código pra gente. Então eu tenho aqui o meu for, já com a pessoa atual, perfeito. E agora, olha só, eu vou dar um console.log nessa pessoa atual para cada um deles, só para a gente ver se ele tá, para a gente ver se a gente consegue, para cada índice da lista, printar separadamente. Vou dar um Ctrl S e olha só, ele printou primeiro o Manuel e depois o Antônio, né? Agora, mas e aí, Manuel? E como é que a gente consegue agora efetuar aquela verificação do outro elemento? Vamos copiar lá o código que a gente tem aqui, que a gente tem do atendimento, né, que é esse código aqui, né? Só que a gente vai fazer algumas modificações. Vou trazê-lo para cá. E ó, ele pede aqui algumas variáveis como atendimento, né? Em todos esses lugares aqui. E outras como e-mail do atendimento. Sendo que agora, ao invés de usar atendimento e e-mail do atendimento, a gente vai fazer o seguinte. Ó, em todos os lugares em que tem atendimento, eu vou mudar para pessoa atual, ponto, telefone. Em todos os lugares que tem e-mail do atendimento, eu vou mudar para pessoa atual, ponto, e-mail. E assim eu vou conseguir utilizar os dados da pessoa atual sem depender de listas ligadas ou qualquer outro modelo desse tipo. Vamos fazer o seguinte, para eu poder mudar logo de uma vez, ó, vocês vão ver que tem muito cara chamado atendimento aqui, né? Então para mudar todos eles, eu vou simplesmente selecionar o primeiro e usar a funcionalidade do VS Code que é a Ctrl D, né, em que eu consigo selecionar todos da lista, olha só. Ou então melhor, né, eu vou selecionar eles assim, ó. Selecionei o primeiro, seguro a tecla Alt e eu consigo selecionar mais de um. Olha só, ele está selecionando todos, né? Olha só. Beleza, eu tenho um cursor agora em todos e eu consigo manipular todos de uma vez. Olha só que legal. E agora eu vou dar um pessoa atual ponto telefone, né, que é o que a gente está usando para operar. E aqui no e-mail do atendimento eu vou mudar para pessoaatual.email. Então, vamos ver se eu consigo fazer o mesmo parâmetro. Olha só, Ctrl S. Perfeito. Olha só, atendimento iniciado para o número 82999999, enviando e-mail para o atendimento via e-mail marketing do Antônio. Então, a gente conseguiu ter a mesma estratégia, dessa vez com todos os nossos dados centralizados e bonitinhos aqui. E galera, um fato interessante é que tudo no JavaScript é objeto. Absolutamente tudo que a gente tem hoje no JavaScript utiliza por trás a lógica de objeto. Por exemplo, todo objeto ele tem propriedades, como a gente já viu. Por exemplo, outra pessoa, .f, .email, .idade. Se eu disser para vocês que listas, no final, também são objetos, porque elas também têm propriedades. Tanto é que, por exemplo, a lista tem uma propriedade, por exemplo, a length, né? E a propriedade length é o tamanho da lista. Então, é uma propriedade do objeto gerado pela lista. As strings também têm, por exemplo, o length, tem os métodos como includes, aquelas funcionalidades. Então tipo, todas as estruturas dentro do JavaScript nada mais são do que objetos, né? Tanto números, quanto strings, quanto listas, no final são objetos que possuem propriedades e também possuem métodos. E esses métodos, essas funcionalidades que basicamente são funções que eles possuem, eu vou estar explicando um pouco mais na próxima aula, quando a gente estiver falando um pouco sobre funções e métodos. Mas no geral, eu quero só passar uma última coisa. Esse modelo em que o JavaScript utiliza para objetos, ele também é considerado um dos modelos mais importantes do tráfego de dados na internet. Tanto é que existe um formato, que é o formato chamado JavaScript Object Notation, que é o JSON. Que é o JavaScript, JS, né? ON, JavaScript Object Notation, ou a notação de objetos JavaScript, o JSON. Então, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar desse tal de JSON, né? Já pegaram arquivos assim, e o JSON nada mais é do que o formato de objetos que o JavaScript usa.
E o JavaScript, ele permite que eu use os arquivos de extensão JSON também. Então, por exemplo, se eu quisesse criar, por exemplo, esses objetos e colocar eles em um lugar em que eu consigo, por exemplo, trafegar pela internet, eu podia criar um arquivo do tipo JSON. Por exemplo, eu vou criar aqui um arquivo leads.json. Então, esse é o arquivo de todos os objetos de lead que eu poderia, por exemplo, estar trafegando entre a minha equipe de negócio. Então, aqui, dentro desse lead.json, eu vou ter a minha base de dados de lead, que vão ser os objetos, e eu consigo estar utilizando ele e levando ele para lados do meu código. Tipo, pegar esse JSON, mandar para uma outra pessoa e dizer, ó, essa é a nossa lista de leads. A pessoa pode mandar para mim, então eu tenho um objeto inteiro dentro de um arquivo. Então, olha só que maneiro. Para poder fazer um arquivo JSON, eu primeiro abro chaves, né, porque é um objeto. Vou criar uma propriedade dentro dele. O JSON, ele obriga a gente a criar as propriedades utilizando as aspas duplas, né? Então, tipo, ao invés de simplesmente colocar o nome da propriedade, eu primeiro tenho que colocar aspas duplas e o nome da propriedade. E aqui eu vou criar uma propriedade chamada lista de leads, né? Que vai receber um array, né? Então, aqui nesse array vão ter outros objetos que vão ser basicamente esses meus objetos aqui. Olha só que legal. Para converter eles para o formato dos arquivos JSON, eu preciso primeiro todas as propriedades estarem entre aspas duplas, né? E todas as strings, ao invés de usarem aspas simples, né, usarem aspas duplas. Perfeito? Então já consegui aqui mandar o Manuel para o formato JSON. Agora vamos mandar o Antônio também para o formato JSON. Olha só. Muda as propriedades para JSON. Para objeto. Aqui. Usando as aspas duplas e muda as aspas simples para aspas duplas. Perfeito? Então agora eu já tenho o Manuel e o Antônio dentro desse meu arquivo JSON e eu consigo mandar essa lista para outras pessoas para utilizarem em outros JavaScripts, ou então eu poder mandar para as minhas automações e etc. Agora, Manuel, beleza, você criou esse arquivo JSON. Como é que você faz para usar os dados desse arquivo JSON lá no JavaScript? Aí a gente vai usar um comandinho para ler esse arquivo JSON. Esse comando vai ser o seguinte, a gente vai usar o const JSON, né? A gente vai criar uma constante para salvar tudo que tiver lá dentro do nosso arquivo JSON, e a gente vai usar agora a função require, né? Que é uma função JavaScript que permite que a gente consuma objetos, pegue dados de objetos, né? E a gente vai dar na require, ela é muito semelhante, por exemplo, ao script src. A gente diz o caminho do arquivo e ele pega tudo que tiver dentro daquele arquivo e traz para o nosso JavaScript. Então eu vou usar o require ponto barra leads.json, né? E aí eu consigo pegar o objeto lá do JSON, leads.json, e aqui eu vou ter a minha lista de leads. Então aqui eu vou dizer que a minha lista de contatos recebe JSON.lista de leads. Olha que maneiro. Opa. Ah, tá. Muito bem. O que acontece? Eu não estou conseguindo importar esse arquivo aqui usando o require, porque isso é uma funcionalidade específica do Node.js, né? Eu poderia importar isso aqui utilizando do front-end de outras maneiras, né? Eu poderia, por exemplo, simplesmente importar utilizando o import do front-end, né? Só que para isso eu teria que mudar aqui o meu index.html, esse script src, para o type module. Opa! Ele não permite a gente ler os arquivos application.json. Tá, então vamos ver esse exemplo utilizando o Node.js, já que o navegador não está deixando a gente pegar. É porque tem algumas configurações extras que a gente precisaria fazer. Mas se a gente utilizar o Node.js ao invés do navegador, a gente vai conseguir testar, né, a leitura dos arquivos JSON. Então, eu vou simplesmente abrir aqui um terminal do meu VS Code para poder rodar o Node.js. Né? Para eu abrir um terminal, eu só venho aqui em Terminal, New Terminal, e aqui ele já vai abrir um terminal. Né? E aqui, para eu poder agora rodar o Node.js nesse terminal, para ler esse arquivo index.js, a primeira coisa que eu tenho que fazer notem que o terminal está no arquivo C, users, usuário aula, documents, JS digital. Ou seja, ele está na raiz da pasta. Mas eu quero colocar o meu terminal dentro da pasta aula 4. Então eu vou dar o comando cd, aula 4. Entrei na aula 4, agora para eu conseguir
utilizar o Node.js para ler esse arquivo index.js, eu vou usar o comando node index.js. E olha só, o Node.js foi utilizado para ler o nosso arquivo e ele conseguiu efetuar a operação e ler o arquivo JSON. Então, navegadores têm uma certa dificuldade de ler arquivos JSON se eles não forem estritamente configurados para isso. E também eles não conseguem usar o comando require, que o Node.js tem a possibilidade, por exemplo. Tomem muito cuidado, por exemplo, para quando estiverem utilizando JSON, não cometerem o erro de simplesmente colocar para os navegadores lerem. A gente vai estar falando um pouquinho mais sobre comandos como require e com outros comandos de importação de scripts em outros patamares do vídeo. O que eu queria basicamente mostrar para vocês é que o JSON é a linguagem utilizada para trafegar objetos JavaScript e ele pode ser lido por códigos JavaScript também. Beleza? Agora que a gente entendeu um pouco mais sobre como os objetos JavaScript funcionam e como a gente consegue representar coisas do mundo real utilizando o código, agora vamos entender um pouquinho mais sobre a interação entre esses objetos, aprendendo sobre as funções e sobre os métodos. Valeu, galera! Até a próxima aula!